Shalom, amados. Estamos mais uma vez aqui nessa oportunidade para juntos meditarmos na palavra do Eterno. Esta vez na porção Perrucotai, que é uma porção do Shabat, foi feito no sábado passado. Nós vamos estar aqui fazendo um breve resumo dessa tão maravilhosa porção da palavra do Eterno. Perrucotai, traduzido para o português, nos meus regulamentos. Vaikra, Devarim, verso 26, 2, ao verso 24, 34. Essa é a porção toda. Nós não vamos estar lendo todos esses textos, vamos estar lendo o máximo possível. Não é possível a gente só em poucos minutos abordarmos toda essa paraxá. Ela é bastante extensa. Vamos fazer aquilo que o Eterno nos conceder nesta oportunidade. Peço a você que redobre a sua atenção, que nós vamos estar diante da palavra do Eterno, do Todo-Poderoso, o Elohim, Criador dos céus e da terra, o nosso Abba, nosso Pai Celeste. É o Shaharit Shabbat, o estudo do sábado, de acordo com os regulamentos do Eterno, parte inicial. Vamos aqui um texto, os versículos da palavra do Eterno, mais precisamente, Terrilim, Salmos, diz assim, o Salmo 119, versículo 105, distante dos ímpios está a salvação, Yeshua, pois teus regulamentos não procuram. Esse é o salmista Davi, expressando o seu conhecimento a respeito do convívio do ser humano e aqueles que realmente vivem na perversidade e amam isso, não procuram os regulamentos do Eterno, estão distantes do Eterno, e quando o homem está distante do Eterno, não tem como ele ser uma pessoa justa nos seus tratos, na sua maneira de viver, no seu relacionamento com o Eterno e, consequentemente, com o próximo. Ele vai ser uma pessoa também que não vai ter um relacionamento saudável, porque os regulamentos do Eterno justamente que nos transformam, mudam o nosso caráter. Por isso que Yeshua, em uma certa ocasião, ele disse que o corpo para nada aproveitava, mas a palavra que eu vos tenho dito, ele diz, é espírito e vida. Qual é essa palavra? A Torá, os ensinamentos do Eterno, os mandamentos do Eterno, elas são, a palavra os mandamentos são espírito e vida. É pelo meio do qual nosso caráter é transformado, pelo meio do qual nós somos santificados dia após dia, mediante o estudo e o recebimento com amor a palavra do Eterno. Recebendo com amor, nos sentindo gratos, na medida que nós abrimos o nosso coração para verdades que o Eterno nos revela por meio da sua palavra, dos seus mandamentos. Nós somos santificados, nós nos separamos. Que a tradução, o significado da palavra Kadosh, que é santo,
é ser separado. Separado não das pessoas, mas separado das práticas que a palavra do Eterno reprova. E é porque tudo aquilo que o Eterno reprova nos faz mal para nós pessoalmente e também para o nosso próximo. Verso de número 65, no 119. Aqueles que amam a tua Torá têm grande paz e nada os faz tropeçar. Quando nós amamos, nós superamos obstáculos, nós nos sacrificamos, nós nos esforçamos, nós nos damos o melhor de nós quando nós amamos uma pessoa, um objeto, um bem, um trabalho, nós não poupamos sacrifício. E quando a pessoa passa a amar o Eterno, amar a palavra, né? Como diz o verso do Salmo, aqueles que amam a tua Torá. É a mesma coisa que nós dizemos, aquele que ama a tua palavra tem grande paz e nada os faz tropeçar. Quem ama a palavra do Eterno, ama também o Eterno e ama também Yeshua. E se nós amamos Yeshua, amamos o Eterno, nós vamos amar também o nosso próximo, o nosso semelhante. Quem abandona a tua Torá, louva os ímpios, mas quem guarda a Torá, luta contra eles. E quando a pessoa não ama a Torá, abandona a palavra do Eterno, ele está de acordo com o ímpio. Ele está como um ímpio. Ele abandonou porque quer se tornar um ímpio. Então ele está louvando o ímpio e dizendo que, pelas suas atitudes, que aquilo que o ímpio faz é bom, é agradável para ele ou para ela. Mas aqueles que guardam a Torá lutam contra os ímpios e reprova, quem guarda a Torá, reprova as práticas que são práticas mais obras de transgressão, que transgride os mandamentos da Torá. De certa maneira, estamos nos opondo, lutando contra o ímpio, né? Reprovando as suas práticas, reprovando as suas atitudes, as maneiras pelas quais eles lidam com o próximo, consigo mesmo e com o Eterno. Os regulamentos, que é Mishpatim, existem três classes de mandamentos, três classes definidas pelo Eterno. São os mandamentos maiores, que são aqueles que, se não cumpridos, atingem o próximo. São os juízos lógicos, com explicação. O exemplo de não assassinar, não cometer adultério, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Os cinco mandamentos da segunda tábua são relacionados ao próximo. A segunda tábua, todos os mandamentos que estão nela são relacionados ao próximo, ao semelhante. E existem os mandamentos menores, os ruquins, são aqueles que são sem explicação, não existe uma explicação lógica de guardar, individual, eles são individuais entre você e o Eterno. Se não for cumpridos, não irá atingir a outra pessoa, como exemplo da kasherut, alimentação apropriada, descrita em Vaikra, em Levíticos 11, que está na Parashá Sheminim. Os benefícios são diretos para você. De que esse mandamento, quando nós cumprimos, os benefícios são diretos para nós. E quando nós não o cumprimos, os prejuízos são diretamente para nós, não atinge o próximo semelhante. Existem os mandamentos que são os testemunhos,
que são os encontros marcados do Eterno, os seus moedins, que são as festas. Os encontros marcados são as festas, começando pelo Shabat, o sábado, e vem as outras festas, os pães asmos, Shavuot, a entrega da Torá, que foi traduzido para o português como Pentecoste. Aí vem Hanukkah, Yom Kippur, Rosh Hashanah, festa da dedicação, que é Hanukkah, a festa das cabanas. Então, esses aqui, os últimos testemunhos, são relacionados aos encontros marcados, às festas que o Eterno exigiu que o seu povo participasse, como prova da comunhão, como todos os outros demais, do ser humano, daquele que serve ao Eterno, com a pessoa do Eterno. Agora vamos para o texto das Escrituras. Em Levíticos, no capítulo número 26, verso 3, diz assim: se viverem de acordo com os meus regulamentos, observares e obedecerem às minhas mitzvot, que é mandamentos, darei a vocês a chuva necessária na estação, e a terra dará o seu produto, e as árvores do campo frutificarão. Queridos, quando nós olhamos para os textos das Escrituras Sagradas, nós vamos ver que tudo, sem exceção, desde o início, desde Adão, toda a convivência do ser humano com o Eterno depende da obediência, de o ser humano estar sujeito aos mandamentos do Eterno. Sem obediência não há, nunca houve, não há e não haverá como nós alcançarmos as promessas descritas, as promessas que estão descritas, tanto as que são para os nossos dias, como aquelas que são para o mundo vindouro, para o Olam Rabá. Todas elas são baseadas na obediência. A obediência. Estarmos dispostos, de coração, a nos entregarmos ao Eterno, guardando os seus mandamentos. Como diz a palavra, como diz o texto que acabamos de ler, o verso de número 3 do capítulo 26. Se viver de acordo com os meus regulamentos. Vamos falar de uma maneira mais simples. Se vocês obedecerem os meus mandamentos. Não é obedecer pontualmente. Hoje, aí amanhã, depois eu não obedeço. Aí quando é com 3 dias aí eu volto a obedecer. Obedeço um dia, 2. Aí a semana que vem já não obedeço. Não. É se viverem. Essa obediência ela tem que ser diária, contínua. Obedecendo os mandamentos do Eterno, e observarem e obedecerem as minhas mitzvot. Isso tem que ser uma coisa contínua. Assim como nós não podemos parar de respirar, senão nós vamos morrer asfixiados, sem fôlego, assim é a nossa vida com o Eterno, na obediência dos seus mandamentos. Temos que tornar os mandamentos do Eterno como, não é algo pontual, mas como uma maneira de viver, uma forma de vida, um estilo de vida. Um estilo de vida que nós, de livre e espontânea vontade, escolhemos servir ao Eterno, viver na sua presença
e guardar os seus mandamentos. Não foi bens materiais, intenções materiais que nos trouxeram para os pés do Eterno, mas o desejo de alcançarmos o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna, e só Ele, como disse Yeshua em Ohanan e João, no capítulo 17, verso 3, que a salvação é essa, disse Yeshua, aquele que tem tu só, ó Pai, como Elohim verdadeiro, e Yeshua a quem enviaste. Então, nós precisamos crer no Eterno como único Criador, o Eterno verdadeiro, e Yeshua como seu ungido, como seu enviado. Crendo nisso, nós vamos passar a praticar os mandamentos. Não há como crermos que o Eterno é o que Ele é, o que a Escritura diz que Ele é, o Rei do Universo, o Criador, e que Yeshua é o seu enviado, e continuarmos vivendo uma vida de transgressão, de rebelião, de desobediência à palavra. E se a pessoa crê assim, crê que o Eterno é o Criador do Universo, que Ele enviou Yeshua, que Yeshua é enviado, mas continua na sua vida de pecado e de transgressão, é porque ele creu com a fé natural. Porque a fé que o Eterno espera que tenhamos, a emuná, em hebraico, é aquela fé que transforma as nossas vidas, que nos leva ao arrependimento, que nos faz reconhecer os nossos pecados. Uma vez reconhecendo os nossos pecados, essa pessoa se arrepende e abandona-os e passa a dia após dia viver uma vida em novidade, como disse Shaul, apóstolo Paulo. Então, todas as promessas, tanto as para esta vida, como para a vinda vindoura, estão baseadas na obediência aos mandamentos do Eterno. Salvo aqueles que tiveram encontro com o Eterno horas ou minutos antes da sua partida desta vida. Mas eu e você que temos tempo, o Eterno tem nos dado vida, anos, é para que nós venhamos praticar no nosso dia a dia aquilo que está nas Escrituras Sagradas. Então, se nós vivermos de acordo com os mandamentos, o Eterno vai dar para nós, como diz no verso 4, darei a vocês a chuva necessária na estação. No momento certo, o Eterno vai enviar a bênção. Chuva, amados, para Israel, no contexto de Yeshua e no contexto do Antigo Testamento, era tudo. Porque se semeava, se mexia com grãos, cevada, plantios de uvas, as oliveiras, as tamareiras, tudo demais, o próprio campo, a vegetação, o capim, a grama que os animais comiam, tudo isso depende. Toda a cadeia produtiva necessita de chuva. Não é que nem hoje que há sistema de irrigação, por gotejamento, por aspersão. Naquela época o povo dependia inteiramente da chuva na estação, para que a semente que havia semeada pudesse brotar, crescer e vir da abundante colheita. E para as criações, se não tivesse chuva, como é que ia haver grama, como é que ia haver capim para os animais se alimentarem e pudesse ter ali as ovelhas, o gado, saudáveis e servindo de alimento e de bênção para a população. Então, o Eterno promete a chuva na estação certa, no momento certo. E ele diz, mas e a terra dará o seu produto, e as árvores no campo frutificarão. Louvado seja o nome dele para sempre, se vivermos de acordo à sua vontade.
Em Joel, no verso 2, o capítulo 2 e verso 23, alegre-se, povo de Sião, regozije-se em Adonai, seu Elohim, pois ele dá a quantidade certa de chuva no outono e faz a chuva descer até vocês, as chuvas do outono e da primavera. Isso é o que ele faz em primeiro lugar. Tudo o Eterno cuida quando nós cuidamos de obedecer, de observar os seus mandamentos. Verso 24. Então o chão se encherá de grãos, e nos tanques sobejarão vinho e azeite de oliva. Bendito seja o nome do Eterno. Tudo decorrente da obediência. Não adianta a gente fazer campanha de oração, não adianta você jejuar, não adianta você fazer voto de ler Bíblia de capa a capa, de cantar 3 hinos, se o teu coração, se você pessoalmente não tiver prazer nos mandamentos do Eterno. Não adianta, amados. A intenção do Eterno não é fazer as pessoas prosperarem, porque Ele sabe, mais que ninguém, que a nossa vida aqui é temporária. Ele tem prazer em abençoar, Ele abençoa. Mas o interesse, a missão de Yeshua, a vinda de Yeshua, foi para libertar o homem da escravidão do pecado. É santificar o homem. Essa foi a obra de Yeshua. E como é que nós somos santificados? Por meio da obediência à palavra, pela obediência aos mandamentos. Sem obediência não há santificação. E sem santificação não alcançaremos as promessas. É engano, é tolice de cada um de nós ser assim. Se insistirmos em viver da nossa maneira, pensando só no dia de hoje, nos momentos de agora, suprir as nossas necessidades básicas da vida, o que nós estamos fazendo? Até os ímpios podem alcançar as necessidades básicas da vida, terem condições financeiras sem precisar de servir o Eterno. Servir o Eterno é uma escolha pessoal para quem quer mais que as coisas deste mundo. Quem quer morar ao seu lado, conviver com Ele. E essa convivência começa aqui. Como? Por meio da obediência à palavra, por meio de obediência aos mandamentos. Foi isso que Yeshua viveu e ensinou aos seus discípulos. Foi isso que os apóstolos viveram e ensinaram aos seus discípulos. Guardando os mandamentos, obedecendo por amor, nós vamos viver uma vida de fartura e de bênção todos os dias da nossa vida. Vamos ter fartas colheitas. Todas as bênçãos virão, o fruto, o trigo, a cevada, a uva, o figo, todas as frutas, a oliveira e etc. Todas as bênçãos estarão ao nosso alcance. No nosso contexto de hoje, muitos não, a grande maioria não mexe com agricultura, mas as bênçãos virão de outras formas, mas elas virão e encherão os nossos celeiros, quando nós estivermos dispostos a viver de conformidade com os mandamentos do Eterno. Verso de número 7. Perseguirão os seus inimigos e eles cairão diante da sua espada.
5 de vocês perseguirão 100, e 100 perseguirão 1000, e seus inimigos cairão diante da sua espada. Eu me voltarei para vocês e os tornarei férteis. Aumentarei o seu número e manterei a minha aliança com vocês. Tudo isso, a promessa de bênção, a promessa do celeiro transbordante, a promessa, do terror, do medo, do eterno cair sobre a vida dos inimigos. Os inimigos não poderão resistir. Se levantarem contra você, vão cair por terra. Se entrarem com processo contra você, não prevalecerão. Se um vizinho tiver perseguir você, um colega de trabalho, ou um bandido, seja lá quem for, alguém de má índole, não prevalecerão contra você. Por quê? Você está amparado, bendito seja o nome do Eterno, debaixo dos mandamentos do Eterno. O Eterno tem compromisso, amado, com quem está debaixo dos mandamentos, com aqueles que praticam a sua palavra e obedecem os seus mandamentos. É desta maneira, quando nós olhamos para o povo de Israel é um exemplo claro, de quando eles estavam na obediência ao Eterno, quando eles empreendiam uma batalha, prevaleciam. Seus inimigos eram vencidos, mas quando eles estavam em desobediência, os inimigos os venciam. Essa é a vida de todo aquele que se chama pelo nome do Eterno. Se a pessoa vive uma vida de sinceridade, na prática da palavra, na obediência dos mandamentos, levante-se quem se levantar. Vão todos cair, porque o Eterno é quem vai pelejar pela essa pessoa. Mas se ele é uma pessoa que só apenas tem um título, que é santo por conveniência, quando dá certo ele obedece, quando dá para ele tirar vantagem ele obedece, em uma parte ele obedece, em outras ele é transgressor, ele vai ser alcançado pelos inimigos. A bênção não estará com ele, pelo contrário, as maldições estarão com ele. Louvado seja o nome do Eterno. A aliança, o Eterno guarda a aliança, como está no verso 9, com aqueles que são fiéis e faz com que eles se multipliquem e guarda a sua aliança com aqueles que obedecem aos seus mandamentos, pura e simplesmente por amor. Por amor. É o primeiro mandamento, um dos grandes mandamentos que Yeshua disse para o fariseu, que perguntou para ele: mestre, qual é o grande mandamento? Primeiro é amar o Senhor teu Elohim de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração. E o segundo, semelhante a este, é o próximo como a ti mesmo. Então, se existe esse amor no coração da pessoa, ele não terá dificuldade de guardar os mandamentos. Ele não vai andar culpando os outros por causa das suas falhas. Ele não vai estar se queixando do seu irmão, da sua irmã, da esposa, do marido, do colega de trabalho. Não. Então, somente ele vai esperar na providência divina. Se alguém está tratando ele de uma certa maneira, trazendo prejuízo ou tentando trazer prejuízo, o Eterno tomará as dores e lutará por essa pessoa. Nós vemos isso em toda a história de Israel. Quando eles estavam debaixo da bênção, por meio da obediência ao Eterno, os seus inimigos eram derrotados. Os seus inimigos se autodestruíam, lutavam um contra os outros. Essa é a grande verdade, amigos e amados irmãos. Mas quando eles estavam fora da palavra, fora da obediência, transgredindo os mandamentos, eles eram presas fáceis. Verso 10. Todos comerão o que desejam da colheita do ano anterior e jogarão fora o que sobrar dela, para dar espaço à nova. Tanta bênção
que eles tinham que jogar fora, irão jogar fora o que tem para poder colocar a novidade, a nova colheita. Estabelecerei meu tabernáculo entre vocês e não os rejeitarei. O Eterno vai conviver conosco. Essa é a vontade do Eterno, conviver conosco no nosso dia a dia. Andarei entre vocês e serei o seu Elohim e vocês serão o meu povo. Essa sempre foi a vontade do Eterno, amados. Lembre-se de Bereshit, de Gênesis, que toda manhã o Eterno conversava com Adão na virada do dia. Toda virada do dia, que o dia hebraico começa a partir das 18 horas do pôr do sol. Então, toda tarde, o Eterno conversava com Adão. Ele convivia com Adão. Essa é a vontade, foi e sempre será a vontade do Eterno. Mas para isso, devemos estar praticando os seus mandamentos e obedecendo às suas ordenanças, às suas instruções. Eu sou Adonai, verso 13, o Elohim de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não fossem escravos deles. Eu quebrei as barras de seu jugo, para que andem de cabeça erguida. Nesse contexto, para nós, no nosso contexto atual, o Eterno nos tirou do mundo, da vida de devassidão, do adultério, da mentira, do engano, da soberba, da vaidade, da altivez, do egoísmo. Ele quebrou esse jugo por meio da obra redentora de Yeshua e nos deu liberdade. Hoje nós podemos escolher, porque nós conhecemos a vontade do Eterno, conhecemos o testemunho de Yeshua. Hoje nós podemos escolher. O que você escolhe? A liberdade? Permanecer livre da escravidão do Egito? Pratique os mandamentos do Eterno. Guarde-os no teu coração e você jamais será vítima do inimigo, de Hassatã e de tudo aquilo que se opor contra você. Tudo aquilo que se levantar contra você vai estar se levantando contra o Eterno e cairão diante de ti, porque o Eterno abaterá todos os teus inimigos. Eu declaro isso em nome de Yeshua, na prática da palavra, na obediência dos mandamentos. Não há ninguém que possa impedir a tua vida de vitórias, de bênçãos, de realizações, tanto nesta vida quanto no Olam Rabá, no mundo vindouro. Que o Eterno abençoe você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Em nome de Yeshua HaMashiach. E até o próximo vídeo.